Olá, tudo bem com vocês? É com muita alegria que estou aqui novamente para mais uma aula. Vem comigo que hoje vamos falar um pouquinho da história e de sistemas operacionais. Fica comigo, se tiver dúvida pode tirar a qualquer horário. A professora está sempre disponível no WhatsApp. Fique à vontade, tá bom? Qualquer horário, qualquer dúvida, conta comigo. Então vamos para a nossa aulinha de hoje. Então vamos falar uma breve história sobre os computadores e logo após sistemas operacionais. Como a gente ficou sem aula em alguns dias, eu já vou repondo aos poucos essa aula que a gente perdeu. Mas pode ficar tranquilo, o conteúdo é fácil e nós vamos falar de uma forma bem assertiva, simples e descomplicada, para que você aprenda de uma forma bem suave, bem divertida. Esse aqui é o ENIAC. O ENIAC é o maior computador, é o primeiro e maior computador que já existiu. Você pode aproximar a câmera aqui e mostrar para eles que tem pessoas aqui dentro. Então as pessoas estão dentro do computador, dentro do que hoje seria um gabinete, certo? Então, ó, tem uma pessoa aqui, outra pessoa aqui. Todos esses são os fios, certo? Ó, ele foi criado lá em 1944. Qual que é a função dele? A função dele é fazer cálculos, tá? Computador eletrônico de integração numérica. Então a função dele é fazer cálculo. Então ele é o primeiro computador a entrar em operação. Então quando o computador estragava, o que acontecia? Hoje a gente fala assim, meu computador bugou. Ou usa a palavra bug. O que significa bug em inglês? Bug significa inseto. Por que a gente fala que o nosso computador bugou ou deu bug no meu computador? Porque na época desses computadores grandes, entrava-se mariposa, entrava insetos dentro do computador e aí estragava o computador. Por isso que até hoje a gente usa esse termo bugou. O ENIAC, esse computador que vocês viram, grandão, ele funcionava através de válvulas, tá? Aqui tá uma válvula, aqui tá uma mão, para você ter uma ideia do tamanho da válvula. Cada válvula era o que hoje são circuitos integrados, que a gente vai chegar lá. Que se você pegar uma placa, é um pontinho. Então era uma lâmpada. Então essa lâmpada, essa válvula, quando estragava, a pessoa tinha que ir lá e desenroscar e enroscar outra. Às vezes tinha que testar em milhares de válvulas até encontrar a válvula que estava com defeito. Olha só que dificuldade. O próximo. Em 64, nós tivemos o System 360. O que é o System 360? Ele já é um computador diferente. Ele já evoluiu. Ele era o primeiro computador de uso comercial, então as empresas poderiam adquirir. E ele pesava apenas 400 quilos. Apenas isso. Por que eu destaquei a palavra apenas? Porque o ENIAC era um computador do tamanho de uma sala, né? E aqui era apenas um computador muito grande e muito pesado, certo? Então nós tivemos uma evolução de 44 para 64, né? Que aí ele passou de usar válvulas. Ele deixou de usar aquela lâmpada para usar transistor. Vamos ver o que é um transistor? Olha o transistor, olha, já é menorzinho. Já. Então o computador deixou de ser um cômodo de um local e passou a ser um trambolho menor. Agora vamos para mais uma evolução dos nossos computadores. Em 71, a Intel lança o Altair, ou o Intel 8800. Ele é o primeiro computador que funciona com microprocessador. Então nós passamos de válvulas do ENIAC, que era uma lâmpada, para transistor, que é o System 360, e agora nós estamos no Altair, que são microprocessador. Nós vamos ver já já, tá? O Altair, ele era do tamanho de uma caixa, tá? Ele era mais ou menos assim, o tamanho de uma caixa, certo? Então deixou de ser um cômodo, passou a ser um trambolho e agora é uma caixa. Tá bom? E por que teve essa diminuição? Vou mostrar para vocês por que teve essa diminuição. Essa diminuição ocorreu por causa do microprocessador. O que é o microprocessador? Microprocessador é o processador que nós vemos hoje. É aquele processadorzinho que é o cérebro do computador. Então, de uma válvula, onde parecia uma lâmpada do ENIAC, o System 32, que é um transistor, passou para o microprocessador. Por isso que ele é menorzinho. O tamanho devia-se a isso, tá bom? Então, vamos continuar com a nossa historinha.
Para a gente encurtar a nossa história, para que vocês apenas conheçam de onde veio todos esses equipamentos que nós utilizamos hoje, até chegar no celular, que hoje o computador de mão, o smartphone é um celular, que é um computador, é só para vocês conhecerem. Eu cortei várias partes da história. E aqui eu trago para vocês o primeiro computador doméstico, tá? O primeiro computador doméstico foi o Apple II, em 77. E o Apple I, professora? O Apple I não teve sucesso. Então, qual teve sucesso? O Apple II. Então, por isso que eu trago eles para vocês. O Apple II, que vem com um tecladinho, que até então não tinha tecladinho, e com um monitor. Logo após, nós tivemos o IBM SO. Nós vamos falar já já para vocês que é SO. X86, que é o processador 32 bits. Vocês vão aprender no curso de verão. Vocês verão das próximas aulas, tá? Curso de verão, vocês verão nas próximas aulas. Esse é bom, né? Pegadinha da professora. Tá? Então esse computador da IBM também foi outro computador que tinha interface gráfica, o primeiro computador de interface gráfica. O que é interface gráfica? É o que a gente pode ver, e pode ver até que tem uma impressora aqui. Então só lá em 78, lembrando que a gente fala de computadores, o Apple II foi um computador apenas uso domésticos, né, para uso doméstico, mas só pessoas de muito poder aquisitivo, pessoas muito ricas que poderiam adquirir esse computador. Tá? Então, quando a gente passa por IBM também, computadores que apenas pessoas de poder aquisitivo alto ou apenas empresas que possuíam dessas máquinas. PowerPC. O PowerPC também ele é processador 32 bits. Vocês verão nas próximas aulas o que é 32 bits, 64 bits. Tá? Ele é um computador mais... aparência é mais comum do que vemos hoje, tá? Embora ele tá meio dinossaurão ainda, antigo, mas tem também um monitor, teclado. Aqui eu coloquei só o gabinete, tá certo? Então ele foi uma aliança da Apple com a IBM e a Motorola. Então a IBM era uma empresa muito grande na época, ela que produzia bastante computadores. A Apple estava em ascensão também, crescendo bastante, e a Motorola também é uma empresa que produzia equipamentos e aparelhos para computadores. E agora, em 93, que nós tivemos o grande pulo do gato, que é o computador que a gente conhece hoje, né? Com a carinha mais dinossauro, mas é que a gente conhece hoje. Que é o Pentium. Pentium porque é o processador Pentium, tá? E ele é o computador, primeiro computador com suporte a multimídia integral. Lembra da aula passada que a gente falou de multimídia? O que é multimídia? Olha, ele já é coloridinho, já tem multimídia áudio, multimídia vídeo, tá? É aquele computador que veio com aqueles joguinhos. Quem lembra? Quem é mais antigo e tinha aqueles computadores mais antigos, lembra que a gente jogava paciência, ou aquele joguinho da minhoquinha, né? Jogava carta, ou então campo minado. Tudo veio com o Pentium na década de 90 para os anos 2000. E do Pentium nós demos continuidade nos Dual Core, Core 2 Dual, Quadricore, Octa-core, e 3, e 5, e 7, lembra dos processamentos que nós falamos, tá? É só para questão de conhecimento. Futuramente iremos trabalhar o contexto de uma configuração no geral, tá bom? A gente já viu nas aulas passadas sobre processador, i3, i5, i7, vimos sobre memória RAM e HD, né? Agora a gente vai ver um pouquinho de sistemas operacionais. Sistemas operacionais. Vamos lá, vem comigo que eu te explico o que é sistema operacional. Sistema operacional, ó, SO. Às vezes você vai falar assim, gente, qual SO você usa? O que significa SO? Sistema operacional. Em inglês, às vezes a gente aparece também o termo em inglês OS, que é Operation System, tá? Que é a mesma coisa, sistema operacional. Eu vou fazer um teatrinho para você entender o que é um sistema operacional. Pode entrar. Arigato! Sayonara! Arigato! Sayonara! Você entendeu o que a professora fez agora? O que a professora falou? Creio que não, né? A não ser que você fale um pouquinho de japonês, você possa ter entendido. Mas o porquê desse teatrinho que eu fiz? Porque quando entra uma outra pessoa de outro país que a gente não entende a língua, o que a gente precisa para conversar com essa pessoa? Vamos pensar.
Ah, se você respondeu de um tradutor, essa é a sua resposta correta. Então hoje, se eu for conversar com uma pessoa de um país que eu não entendo a língua, eu vou precisar do quê? Para conversar com essa pessoa, para me comunicar? De um tradutor. E o sistema operacional, o que é? Nada mais é do que o próprio tradutor. Por isso que eu coloquei o chinesinho ou japonesinho para vocês não esquecerem, tá? O sistema operacional, ele é um tradutor. Tradutor do que, professora? Tradutor de linguagem humana para a linguagem da máquina. E depois ele traduz de linguagem para máquina para a linguagem humana. O computador, ele funciona com números binários, que são 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Você entende essa linguagem de 0 e 1? Por isso que o sistema operacional entra. Aí ele entra fazendo essa tradução de zeros e uns, mostrando pra gente numa parte gráfica, que é o que a gente vê, o que a gente está vendo. Se eu for pegar isso que está aparecendo para vocês aqui e usar a linguagem de computador, é só 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Tá bom? A gente entende? Não. E ele mostra, depois ele traduz em linguagem de máquina, aí a máquina faz o que você quer, traduz em linguagem humana e devolve para você. Então, isso é o sistema operacional. Para que serve um sistema operacional? Para traduzir linguagem humana para linguagem de máquina para linguagem humana, para que a gente possa usar esses hardwares, que são as peças. Nós não entendemos o que as peças falam. Então, o sistema operacional serve para isso. Quais sistemas operacionais você conhece? Vamos pensar um pouquinho. Passa. Windows! O Windows, se você usa o computador, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, o Windows, no geral, ele é um sistema operacional. Ele traduz linguagem de máquina para linguagem humana e linguagem humana para linguagem de máquina. O Windows, se vocês não conhecem, vocês já ouviram falar, né? O Windows, ele é da Microsoft, que tem como dono a Microsoft o Bill Gates, o tio Bill, o Billzinho. O Billzinho, ele está considerado entre os homens mais ricos do mundo. Vira e mexe, ele está no topo. Hoje, o homem mais rico do mundo é o dono da Amazon. Mas o Billzinho, o Bill Gates, está logo ali atrás dele. Tá certo? Outro sistema operacional que talvez você não conheça, mas ele existe, é o Linux. É o Linux, tá? O Linux, se você trabalhou na prefeitura, se você tem algum filho que estuda em algum colégio da prefeitura, é o computador que ele usa lá nas aulas de informática, o sistema operacional que está instalado é o Linux, tá bom? Linux é outro sistema operacional, diferente do Windows, mas também é um sistema operacional. O que é diferente? A interface, tá? O que eu vejo, a forma de mexer. Qual é o melhor, professora? Melhor, pode ver aqui que eu coloquei o símbolo da Linux é um pinguim, tá? E esse aqui é o símbolo da Microsoft, que é o Windows, tá? Então aqui, o Linux versus o Windows, a briga, né? A luta. Qual é melhor, professora? Qual você sabe mexer? O que adianta eu falar que o Linux é melhor se você não sabe mexer no Linux? O que adianta eu falar que o Windows é melhor se você não sabe mexer no Windows? Qual é o melhor? O melhor é que eu conheço, o que eu domino, o que eu sei mexer. Em questões técnicas, eles têm diferença, tá bom? Tem diferença em questões técnicas. Mas, no geral, o que vocês precisam saber é que... Qual é a diferença? A diferença é apenas questões técnicas. Vou tratar uma questão técnica aqui com vocês rapidinho. As pessoas têm bastante Linux, Windows, tá? O Linux, poucas pessoas utilizam o Linux. Então, as pessoas que criam vírus, os vírus atacam mais quem? O Windows ou o Linux? Os vírus atacam mais o Windows. Por quê? Porque mais pessoas possuem o Windows. E o Linux, ele é mais seguro. Por quê? Porque tem menos vírus. Mais fácil de mexer, professora. O Windows é mais fácil de mexer. Ele é muito mais fácil, muito mais agradável de se manusear, de se trabalhar, certo? Tem melhor, tem pior? Em questões técnicas, sim, mas eu não vou entrar com vocês. Se vocês tiverem dúvida, a gente pode trabalhar isso depois no particular. Mas qual que é o melhor? O que eu sei mexer. Tem uma diferença básica aqui, uma diferença básica, que eu vou contar para vocês agora. A principal diferença básica dos dois, além da interface, do que eu vejo ser diferente, o Windows, ele é pago.
o Linux, ele é grátis, tá? Olha só, vou falar de novo. O Windows é pago, o Linux é grátis. Se você mandou formatar o seu computador em algum lugar e pagou menos de R$300, vou dar uma notícia para você. O Windows que você está usando é piratão. É pirata, tá? Se você pagou cinquentinha, R$100, 150 para formatarem o seu computador, a pessoa que formatou, ele colocou um Windows não genuíno, Windows falso. Professora, mas e agora? O que eu faço? Não tem problema, porque as pessoas que mexem com o computador, elas sabem pegar um produto falso e fazer ele ficar quase original, né? Ele não é original, mas consegue burlar ali para que ele funcione como o original. Hoje uma licença do Windows está em torno de R$300 a R$500, tá? Por ano. Então se você não paga isso, ou se você comprou o seu computador há mais de um ano, a licença ela expirou. Então o que acontece? Ah, professora, mas eu tô ilegal? Não, não tá ilegal. Se você tiver, quando você tiver que formatar, você vai ter que levar numa pessoa que saiba fazer, a gente fala craquear. O que é craquear? É fazer algo pirata funcionar como original, não que seja original, tá? Ele vai funcionar como se fosse. Então o Windows, ele é pago, ele é fácil de mexer, ele é gostoso, só que ele é pago, tá? Por isso que o tio Billzinho, Bill Gates lá, é um dos homens mais ricos do mundo. Já o Linux, ele não é pago, por isso ele é um pouco mais difícil de mexer, por isso que a prefeitura usa nos computadores das escolas o Linux, tá? Ele é um pouquinho mais difícil de mexer, tá bom? Essa é a grande diferença. O Windows, ele é pago, o Linux é gratuito. O Windows é mais fácil de mexer, o Linux é um pouquinho mais difícil, tá certo? Se não ficou claro, me chama no particular que eu te explico um pouquinho melhor sobre isso. Vamos seguir. Esse aqui é o macOS. macOS é o sistema da maçã. Vocês já viram aquele computador caro que tem uma maçã? Comida pregada no fundo dele? Pois é, ele é da Apple, né? É a marca Apple. O computador, esse aqui é o sistema operacional, chama macOS Operating System, tá? Do sistema operacional em inglês. Por que a maçãzinha é tão cara, professora? Porque ele tem um hardware fechado. Lembra que hardware são as partes físicas. Então, a Apple, ela trabalha com software e hardware feito um para o outro. Lembre-se como se fosse uma alma gêmea. O software, o sistema operacional, o software, ele foi feito para aquele hardware. E ele só funciona naquele hardware e aquele hardware só funciona naquele software. Então, eles foram feitos um para o outro, um para o outro. E eles funcionam melhor assim. Diferente de outras marcas, né, que os produtos são feitos na China e são várias montadoras. Por exemplo, os equipamentos vêm tudo da China. Aí, por exemplo, a Intel, a Motorola vai lá e monta. A Dell vai lá e monta. A Positivo vai lá e monta e coloca o nome. A Apple não, a Apple um foi feito para o outro. Então, por isso que é tão caro, porque o hardware foi feito para o software e o software feito para o hardware. Por isso que é caro. E aí, ó, então esse aqui, o Windows, né, que é da Microsoft, o Windows, o símbolo da empresa que desenvolveu, a Microsoft. O Linux, professora, quem desenvolveu, já que ele é grátis? Ele foi feito por uma universidade americana, tá? Foi um projeto de pesquisa lá da universidade, então juntaram-se vários estudantes e professores e pesquisadores para criar esse sistema operacional, tá bom? Então, por isso que ele é gratuito, tá? Então, foi feito por uma universidade, ele não tem fins lucrativos. E a maçã, aquela maçã, essa maçã mordida cara, tá? Que o sistema operacional chama macOS, tá bom? Vamos fazer uma reflexão aqui, vamos dar uma pausa na nossa aula e vamos fazer uma reflexão. O que você consegue olhar para essa imagem? O que você consegue analisar? Se tivesse uma prova de informática hoje, caísse essa imagem e pedisse para você analisar, o que você enxerga aí? Vou te ajudar, olha só. Então aqui nós temos a maçã, que é o símbolo de qual empresa? Qual? A Apple, né? E aqui dentro da maçã nós temos o pinguim. O pinguim é o símbolo do quê? Do Linux. E aqui, no peito do pinguim, nós temos a bandeirinha, que é o símbolo de quem? Do Windows, da Microsoft. Vocês conseguiram ver isso? Tá? Eu trouxe essa imagem que são as 3 empresas e os 3 sistemas operacionais numa imagem só. E para finalizar, sistema operacional
Então, se você tem um Android no seu celular, o Android é o sistema operacional do seu celular. É o que conversa com o hardware do seu celular e traduz para você. Se você tem um Apple, um iPhone, é o iOS. Olha só, iOS, Operational System, tá? Da Apple, do i. E se você tem o Windows Phone, isso aqui não pegou muito, poucas pessoas compraram, que é do Windows, né? Chama Windows Phone. O sistema operacional é o próprio Windows OS, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Para resumir o aulão de hoje, nós fizemos a história da informática, passando do ENIAC de válvulas para transistores e para microprocessador de um computador que era do tamanho de uma sala, passa a ser um computador que podemos carregar no nosso braço, né? E falando de sistema operacional, que nada mais é o que traduz linguagem humana para linguagem de máquina para linguagem humana. Lembrando que sua televisão, se é uma Smart TV, ela tem sistema operacional. Videogame como PlayStation 4, 3, 5, Xbox também tem sistemas operacionais próprios. Essa TV que eu estou projetando os slides para você, ela é uma Smart TV da LG. E ela tem o LG OS, que é o sistema operacional, Operation System da LG, tá bom? Então, o seu smartphone tem um sistema operacional. Sua TV, se for Smart TV, tem um sistema operacional. Seu videogame tem um sistema operacional. Espero que tenha ficado claro. Faça as atividades. Qualquer dúvida, estou aqui para tirá-las. Um beijo, um abraço gostoso e vamos curtir a vida de vocês, estudar do jeito que vocês querem, de uma forma livre, tranquila e suave. Beijão, até a próxima.